E é bomba, galera, vocês não acreditam o que aconteceu nesse último capítulo 646 de Tower of God. V has come to, V voltou, galera. Calma, calma, não é do jeito que você pensa não. Vamos por partes, assim como o Jack Stripador. No outro canto frio e sombrio, Gustavo com seu olho vazio. Pessoal, eu preciso falar pra vocês que um dos mangás mais hypados da internet é Tower of God. Um mangá bom pra você ler é com certeza, se você caiu de paraquedas no vídeo aqui do Panela Nerd, eu trago pra vocês semanalmente análise do capítulo e algumas coisas de teorias que podem acontecer com essa obra de Siu. Pessoal, no último capítulo, o Kun aparece falando na Pocket com o Ban e dá um esporro no Enkidu, né? Mas o destaque do começo desse capítulo são para os portadores da luz, isso mesmo, a Yuria e a Rachel que estavam fugindo da Andross, só que a Andross com o Bong Bong dela consegue alcançá-las e disparar um ataque para atrapalhar elas ali. E a Andross até zoa elas falando assim: Yuria, você tá demorando para fugir porque você tá com uma bagagem a mais ali. E chama elas para que entreguem as peças de xadrez que estão em posse delas, né? Só que neste momento, a própria Yuria diz pra ela que ela é muito corajosa pra estar ali peitando elas, mas é engraçado, né? Porque tipo assim, ela é uma princesa de Jahad, a Andross é uma princesa poderosa, né? Só que nesse momento acontece algo intrigante. A Yuria pega um item da bolsa dela, né, aquela bolsa de mil utilidades dela, e ela tira um item dali de dentro, e esse item dá um ataque muito poderoso na Andross, que cai de joelhos. Tipo assim, e é estranho porque o que a Andross fala? A Andross, quando tomou esse ataque, gente, ela percebeu algo diferente. Ela falou, ela ficou impressionada por não conseguir se defender, nem fugir. E ela falou que isso aqui não é um mero truque. Ela menciona isso. O que será que é esse ataque? Pensando pelo estilo e a cor do ataque, se nós formos levar em consideração a cor dele, lembra muito ataques mágicos que são utilizados pelos usuários do livro, Gustang. Até mesmo aquele personagem que ele conjurou ele, que estava com Dumas no momento que eles estavam lá na livraria pegando o livro para ele. Lembra disso? Na hora que a corpo se desmaterializou e voltou pro Gustang, é a mesma cor. Pode ser isso, pode ser que seja isso e pode ser que eu estou teorizando aqui não seja nada disso. Será que algum ataque tem a ver com almas, alguma coisa assim? Não me pareceu isso. Mas o que achei mais intrigante é que o artefato ou o item que ela estava usando se desintegrou logo depois que ela utilizou. Será esse algum poder estranho que ela pegou? Talvez ela já tinha há muito tempo, né? Porque aquela bolsa ali leva muitas coisas, na verdade leva até pessoas, né? E nesse exato momento também, quem se aproveitou de toda essa bagunça é do Enkidu, que acabava entrando na bolsa dela e pegando a peça de xadrez para ele, que na verdade era o Beriel juntamente com o Gororo, que estavam fundidos ali, quase como se fosse uma gosma do Majin Buu, galera. Realmente, teve outro canal que falou isso também. Realmente eu não consigo lembrar outro personagem que possa lembrar, além de o Majin Buu do Dragon Ball Z e o Zack do League of Legends. O canal Renio Deso também comentou esse tipo de possibilidade. Aliás, eu recomendo vocês irem no canal dele também, que assim como eu, ele tá trazendo até muito mais tempo do que eu análise de Tower of God. E ele traz vídeos legais lá, muito bacanas e bem direto ao ponto de muitas dúvidas do anime. Então eu recomendo vocês irem lá também. Logo depois disso, quando a Yuria e a Rachel se preparavam para ir embora logo com a peça de xadrez, dentro daquela malinha dela, e pega com as peças já em mãos e fica bem animado. Ela retruca contra ele e fala que queria as peças de volta porque é uma coisa, queria a peça de volta, que é uma coisa que ele prometeu para elas. Ele diz para elas ficarem tranquilas ali, que ao contrário de Enkidu, ele reconhece o valor delas e que vai manter a promessa anterior, se eles ficarem tranquilas ali, e deixar elas entrarem nas posições anteriores. Eu acredito, provavelmente é uma posição junto dos revolucionários, porque vale lembrar que o Belier ali também é um revolucionário, juntamente com o Gororo e os demais que apareceram para fomentar essa guerra entre essas duas famílias. E eles mesmos, pegando essa peça, decidiram fazer isso eles mesmos, porque se querem destruir duas famílias, você tem que fazer você mesmo. Um trabalho bem feito, né? E por que eu falei que era o momento de encontro dos portadores da luz? É que o Kun Agnes aparece na hora H e rouba as peças de xadrez dele, mano. Foi muito legal isso. O farol azul dele aparecendo ali, ele conseguindo capturar ela. E eles ouvindo a voz, né? A Rachel já fica pistola da vida quando toda vez que ouve a voz do Kun, né? Porque ela tentou de arrasta pra cima com ele e não conseguiu, né? Ainda bem, cara. O Kun é muito da hora. Provando mais uma vez que a família dele, além de serem poderosos lutadores de lança, tem um atributo muito maior do que tudo isso, que é a inteligência. A inteligência ele herdou certeza do pai dele. Nesse exato momento, ele com a ajuda da Andross usa Bong Bong e se teleporta próximo
próximo do local que eles precisam estar ali no meio desse jogo. O problema é que como a Andross está fragilizada, ela está cansada já de tanto teleportar e também do ataque que ela levou da Yura, aquele ataque estranho, ela não consegue chegar exatamente no local que eles precisavam ir. Então eles vão andando até ali, só que uma coisa me preocupa, galera, porque a Andross está estranha. Depois que ela recebeu aquele ataque, ela está se sentindo meio cansada, ela falou que está estranha, a parte onde ela foi curada, ela está ficando mais dolorido por dentro e ela tá aos poucos em frangalhos ali, cara. Eu falei, caramba, o que tá acontecendo? O Ban tem que aparecer ali ou alguém tem que aparecer pra tentar curar ela. Tomara que o Khun tenha aquele poder novo das chamas ali, talvez consiga resolver esse problema, espero, né? Claro que depois que eles partiram, todo mundo ali, o Berial, Yura e a Rachel vão atrás deles, correndo para trás da arena, né, que é o local de origem que eles precisam chegar. O problema aí, pessoal, é que tanto o Khun quanto a Andross não consegue entrar na arena, porque um integrante deles está sem a peça. A que está dentro do farol. Ele está muito cansado das lutas anteriores e tem essa regrinha para entrar na arena. Todos têm que ter uma peça de xadrez, pelo que eu entendi ali. O problema é que quando eles vão confrontar o Hack, já que, bom, o Hack deve ter a peça dele, né? Então, né? Só que não, gente. É porque, tipo assim, ele jogou fora. Porra, pelo amor de Deus, eu não... Vocês lembram, né? Ele jogou fora a peça porque... ele tentou comer a peça e não gostou e jogou fora. A cara da Andross e do Khun, mano, é muito engraçado. Eles ficaram pistola com ele na hora. Nesse exato momento em que a peça que ele tinha jogado fora é mostrada em destaque em outro local. Quem acaba achando essa peça é o Enkidu, que havia largado o Ban para trás e saiu voando para simplesmente se encontrar com o pessoal ou quem tivesse com as peças. Chegou muito rápido ali, cara. Chegou rápido pra caramba. E o Ban logo atrás dele, todo cansado ali, para poder tentar impedir ele. Só que ele conversa com eles e fala, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma troca. O rei da família Lopobia, porque ele simplesmente, o negócio dele ali é acabar e ferrar com o Traumerei, né, pelas coisas que aconteceram no passado, principalmente. A gente sabe que ele quer ferrar com todo mundo, mas o Traumerei é o alvo primário dele ali. E neste exato momento, o Berial, a Yura e a Rachel chegam também junto, né? Aí tem aquela coisa da Rachel ver o Ban e o Ban ver ela, mas dane-se, o Ban agora não é mais gado dela, galera. Vocês lembram disso, né? E o que acontece? Nesse exato momento, acontece meio que um estrondo ali e aparece aquela criatura horripilante que o Traumerei acabou conjurando, né, invocando ela para tentar acabar de uma vez por todas com o Gustang. E foi no exato momento que essa criatura quebrou, meio que apareceu e para todo mundo ver ali naquele espaço. E foi um momento também que o Rek Mazino chegou metendo a porrada ali, entendeu? Então exatamente neste horário tudo está alinhado agora no mangá, porque toda vez eles têm que voltar um pouco para contar o que aconteceu com o Ban quando ele estava com Dumas, enquanto os dois líderes da família estavam se enfrentando, enquanto lá fora a guerra entre as famílias, os subalternos deles, e também a chegada do Rek Mazino fazendo com que os revolucionários fugissem. Então tudo está alinhado agora, pessoal, então atente-se para isso. É nesse exato momento que aparece essa criatura de Traumerei, é que o próprio Enkidu aproveita e fala, essa é uma criatura provavelmente criada por Traumerei, porque ele sempre tenta manipular os seres humanos, criar um coração e acaba falhando, e todos ficaram impressionados, né, meio que amedrontados ou horrorizados com o que viram ali, porque imagina uma criatura daquele tamanho aparecendo com pessoas lá dentro chorando, é algo muito aterrador, né. Essa deixa o Enkidu para convencer o Ban, vamos nos unir, nós podemos fazer alguma coisa, entendeu? E diz que Traumerei não é bom das ideias, porque aquela criatura é o máximo que ele pode fazer. E diz para ele, por que você está hesitando tanto? Por 2 vezes ele fala que o Ban está hesitando e que eles têm a chance de acabar com as 10 grandes famílias. Só que na 3ª vez que alguém fala que o Ban está hesitando, que ele está em dúvida, né? Ele acabou de ver aquilo, está em dúvida se aceita ajudar o Enkidu e está em dúvida com relação aos seus amigos. É complicado pro Ban, é muita coisa acontecendo, né, gente? E nesse momento, uma voz interna dele, aquele que estava escondido dentro de Ban há muito tempo, se desperta e diz, por que você está hesitando? Você nasceu para essa vingança, digamos assim. Uma luz surge daquele fragmento de Vi que estava dentro dele e começa a aparecer uma forma espectral para o Ban, né? Uma luz bem forte, estridente, que ilumina para todos verem ali o que está acontecendo. E todos ficam impressionados com isso, né? E de repente essa luz espectral diz para o Ban que ia pegar e pediu desculpas, né, de antemão para pegar emprestado o corpo dele. E neste exato momento que um Ban de olhos púrpura com um cabelão grande aparece com um sorrisinho meio que
eu voltei, digamos assim, galera, o Vi voltou no corpo do Ban. E você, que teorizou, uma das teorias, né, eu não vou falar que eu acertei, porque eu falei várias hipóteses, eu falei que poderia usar o corpo do Ban, ou poderia aparecer de uma vez, ou ele poderia sair do Ban e aparecer, entendeu? Eu fiz isso desse tipo de coisa. E você que teorizou dizendo que ele pegaria o corpo de Ban, você acertou. Só que, um atento, galera, tipo assim, ele pegou emprestado, ele disse desculpas para pegar emprestado, então provavelmente ele não vai ficar muito tempo ali. Mas vocês têm ideia do problemão que isso vai trazer agora? Do BO que vai acontecer? Vocês acham que o Traumerei e o Gustang não vão perceber a presença dele ali? Cara, isso ficou muito insano, até mesmo o Rek. O que vai acontecer nisso? Muito mais. O Leslek tá ali também, galera, do lado de fora. Meu Deus do céu. E por que o olho dele tá escarlado? É muita pergunta, galera. Eu vou ter que fazer outro vídeo pra teorizar isso, mas foi isso que aconteceu, porque logo depois desse despertar de Vi, eu fiz até uma brincadeira no começo do vídeo com um vídeo de Metal Gear Solid Phantom Pain, falando que o V voltou, né? E tipo assim, caramba, que vai acontecer? Essa obra é muito legal, mano, é muito legal. Esse foi um review, análise rápida, né? Quero que vocês deixem nos comentários aí o que vocês mais gostou desse capítulo de Tower of God número 646, que tá do caramba, mano, muito legal. Eu vou fazer vídeos durante a semana mais algumas coisas, eu preciso fazer um Durek também, mas tá meio corrido as coisas aqui, beleza? Falou, forte abraço, fica com Deus e até mais. V has come to. V has come too.